Dia 15 de fevereiro é dia dos santos Jovita e Faustino. Ouvir o relato da vida dos santos Faustino e Jovita leva-nos a pensar sobre nossa própria vida. Estes santos foram homens de oração e de ação missionária. O ideal de vida era o amor a Jesus Cristo, e por isso eles não tiveram medo de entregar seu sangue para o fortalecimento da Igreja. Esta mesma fidelidade Deus pede de cada um de nós. Sejamos realmente missionários de Cristo, levando a mensagem do Evangelho àqueles que estão mais afastados de Deus e da Igreja. E antes de contarmos melhor a história dos santos Faustino e Jovita, se ainda não é inscrito no nosso canal, agora é o momento perfeito para você se inscrever e ativar também o sino de notificações. Ativando o sininho, você vai ficar por dentro sempre de nossas histórias, reflexões e orações. Faustino nasceu em 90, Jovita em 96, na cidade de Brescia, na Lombardia, localizada na Itália. Eram cristãos e foram martirizados no século II, durante os tempos sangrentos das perseguições. Os outros dados sobre eles nos foram transmitidos pela tradição, pois quase todos os registros eram queimados ou confiscados durante as inúmeras perseguições contra a Igreja dos primeiros séculos. Segundo os devotos, eles eram irmãos e pregavam livremente a religião, apesar das perseguições decretadas pelos imperadores Trajano e Adriano. As prisões estavam repletas de cristãos que, se não renegassem a fé publicamente, eram martirizados. E na Lombardia, a situação não era diferente. Isso preocupava o bispo Apolônio da Brescia, que precisava de confessores e sacerdotes que exortassem o ânimo e a fé dos cristãos, para se manterem firmes nas orações. Secretamente, o bispo ordenou Faustino, sacerdote, e Jovita, diácono, que continuaram no meio da comunidade operando milagres, convertendo pagãos e destruindo os ídolos. Acusados pelo prefeito, foram espancados, submetidos a atrozes torturas, mas sobreviveram a tudo. Foram então levados para Roma, julgados e condenados a morrer na cidade natal. Em 15 de fevereiro de 146, foram decapitados. Mas existia uma tradição que dizia que Jovita era a irmã virgem de Faustino, por isso não era sacerdote como ele. A Igreja comprovou, entretanto, que eram 2 mártires homens, porque pela origem da palavra, que significa jovem, se tratava de um termo na época usado somente para o gênero masculino. O primeiro testemunho sobre o culto destes 2 santos mártires foi encontrado no livro dos Diálogos de São Gregório Magno. Entre 720 e 730, houve a translação dos corpos dos santos Faustino e Jovita do cemitério de São Latino para a igreja de Santa Maria, depois chamada de São Faustino e Jovita. Outra particularidade histórica e religiosa foi a troca de relíquias feita entre os monges beneditinos de Monte Cassino e o bispo de Brescia. Eles ficaram com uma de Faustino e a Catedral de Brescia recebeu uma de São Bento. Enquanto isso, a tradição continuava a se enriquecer, tanto que nas pinturas tradicionais, São Faustino e Jovita são representados vestidos de guerreiros. Em 1438, a cidade de Brescia foi salva da invasão das tropas do comandante milanês Nicolau Piccinino, pelos 2 santos que apareceram vestidos de guerreiros para lutar ao lado da população bresciana. No dia 10 de janeiro de 1439, o bispo de Brescia escreveu ao amigo, bispo de Vicenza, a narração desta tremenda invasão.
Esta carta se encontra na Biblioteca de São Marco, no Vaticano. Uma das maiores festas que acontece na Lombardia é a de São Faustino e Jovita, na Brécia, quando a população reverencia seus patronos no dia 15 de fevereiro, começando pela celebração litúrgica. Oração dos santos Jovita e Faustino. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido Deus, Pai de misericórdia, dá-nos, sob a inspiração dos santos Jovita e Faustino, proclamar a fé em Jesus Cristo e colaborar na grande tarefa de transformação da humanidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Santos Faustino e Jovita, rogai por nós. E antes de finalizarmos o vídeo de hoje, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e compartilhar o vídeo com as suas pessoas queridas. E também, se não é inscrito, inscreva-se já e ative também o sino de notificações. Então por hoje é só, irmãos e irmãs. Até a próxima e fiquem com Deus.